E a gente já abre a edição de hoje falando sobre o arcabouço fiscal do governo Lula, que deve ser anunciado em março. Assunto para o repórter João Vitor Rocha explicar melhor para a gente, porque o ministro Fernando Haddad já sinalizou que as novas regras não vão seguir o atual modelo do teto de gastos. É isso mesmo? João Vitor Rocha, boa noite. Exatamente, Lívia. Boa noite a você, boa noite ao Caniato também, a todos que acompanham a Jovem Pan nesta noite de quarta-feira. Fernando Haddad participou do evento com investidores na manhã aqui em São Paulo e anunciou que a nova âncora fiscal da economia brasileira deve ser apresentada já agora em março, no próximo mês. Nas últimas semanas, Haddad vinha falando que esse anúncio das novas regras para os gastos públicos deveria ser apresentado apenas em março. Mas no dia de hoje, ele revelou que teve reuniões com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e foi convencido a apresentar essa nova proposta de âncora fiscal já agora em março, porque, segundo Haddad, a intenção é dar mais tempo para dialogar com o Congresso Nacional para encontrar o melhor modelo para a economia brasileira. Haddad falou que está estudando ao longo dos últimos meses, desde que assumiu o Ministério da Fazenda, diversas regras fiscais de outros países pelo mundo e que nenhum país no mundo utiliza o teto de gastos, segundo ele, não porque é um modelo mais rígido ou menos rígido, mas porque é impossível, segundo Fernando Haddad, de atingi-lo. A gente lembra que aqui no Brasil já é utilizado o teto de gastos desde 2017, ainda na gestão de Michel Temer. Vamos ouvir o que falou o ministro da Fazenda. Nós vamos, em março, provavelmente anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gasto. Agora, João Vitor Rocha, muito além, muito mais do que essa questão do novo arcabouço fiscal, a reforma tributária é vista como uma questão emergencial no governo. O que Fernando Haddad falou sobre esse tema? Pois é, Lívia, Haddad fez algumas críticas ao sistema tributário brasileiro. Ele disse que o sistema tributário brasileiro ele não é coerente, porque se fosse coerente, não permitiria que os políticos oferecessem tantos benefícios fiscais para setores específicos da economia. Disse que o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, o que causa uma confusão entre a população normal e a União. E falou que essa reforma tributária deve ser apresentada em breve com pessoas com quem eu conversei nas últimas semanas sobre esse tema. Conversei especificamente com um com um banqueiro que esteve em uma dessas agendas com Fernando Haddad nos últimos dias, e ele me revelou que a expectativa do governo federal é apresentar essa reforma tributária ainda neste primeiro semestre de 2023. Segundo Fernando Haddad, o governo federal está preparando o terreno dentro do Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Eu estou reonerando as barbaridades que foram cometidas e vou tomar essas decisões porque eu preparo o terreno para a reforma tributária. Toda vez que eu faço a revisão das despesas tributárias da União, eu estou concorrendo para melhorar o ambiente para a reforma tributária acontecer. Pois é, obviamente que essas falas do ministro da Fazenda repercutiram no mercado financeiro do Brasil. Então vamos acionar nossa analista de economia, Camila Abdelmalak, que vai trazer todas as informações em relação a essas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Camila, bem-vinda, boa noite. Conta pra gente como é que foi o impacto no mercado financeiro, hein? Olá, Daniel. Olá, Lívia. Boa noite. Pois é, o impacto foi positivo. A gente vem acompanhando nas últimas semanas um impacto negativo desses ruídos em torno da coordenação da política monetária com a política fiscal, principalmente porque há o incômodo do governo com a taxa de juros elevada nesse patamar de 13,75, que provavelmente será um grande empecilho para o crescimento econômico no ano de 2023. E hoje essa fala do ministro
da Fazenda, Fernando Haddad, acabou repercutindo positivamente. Foi uma sinalização de que eles vão tentar endereçar um problema que vem sendo apontado pelo próprio Banco Central como justificativa para a manutenção da taxa de juros nesse patamar elevado, que é a substituição dessa regra. Enquanto não houver clareza em relação à condução das contas públicas e qual será o instrumento que irá substituir o teto dos gastos, não há espaço para corte de juros, porque não há visibilidade de onde vai chegar o nível de endividamento da nossa economia. Então, hoje, o Ibovespa ele subiu 1,62%, fechou no patamar dos 109 mil pontos, pelo fato de que houve um alívio nessa percepção de risco em relação à economia brasileira. Isso teve um impacto na nossa curva de juros, retirando um pouco o prêmio, aliviando um pouco a expectativa em relação ao juros futuro aqui no Brasil, o que é positivo para o mercado acionário. A gente não pode esquecer que o mercado acionário traduz a economia real, o que está acontecendo com as empresas, e um ambiente de taxa de juros elevado é negativo para as empresas e também acaba atrapalhando as expectativas de lucro que essas empresas podem entregar para os acionistas. Também é importante também a gente comentar aqui o desempenho da taxa de câmbio nessa quarta-feira. Ontem a gente viu o dólar sendo cotado a R$ 5,19 e hoje houve uma desvalorização do real, mesmo com esse ambiente doméstico um pouco mais positivo e conciliador. Então, a gente viu o dólar fechando no patamar de 5,22, mas por uma razão internacional, Daniel. Lá fora foi divulgado um dado nos Estados Unidos muito forte que sugere que nos Estados Unidos a taxa de juros permanecerá elevada por um período prolongado. E o recado para o investidor é: taxa de juros elevada nos Estados Unidos, isso acaba valorizando o dólar globalmente. Perfeito. Agora, Camila, para a gente ampliar essa explicação para a nossa audiência, quando a gente fala em arcabouço fiscal, trata-se de um dispositivo adotado pelo governo para controlar os gastos desse governo, dessa gestão federal. Conta pra gente qual é a diferença substancial do teto de gastos e talvez dos modelos mais conhecidos utilizados no mundo, já que Fernando Haddad mencionou que está estudando esses modelos talvez mais usados nas principais nações do mundo, né? É um bom ponto, Daniel. É importante a gente colocar aqui que o teto dos gastos ele surgiu em 2016 como uma necessidade para controlar o nível de endividamento da nossa economia, justamente durante a gestão do governo Dilma. O governo ele vinha com um gasto muito acelerado e durante a gestão do governo Dilma a arrecadação já não estava dando conta, porque o Brasil enfrentou a pior recessão da história, e aí isso começou a elevar a perspectiva da dívida pública. A gente viu essa dívida PIB saindo do patamar de 50% para um patamar de 70%, e durante o governo Michel Temer, em conjunto com o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, na verdade, na época, ministro ali da Economia, ele criou esse dispositivo do teto dos gastos para frear os gastos e tudo que fosse arrecadado a mais ir para reduzir esse endividamento público. O fato é que durante a pandemia a nossa dívida PIB foi lá para 89% para atender às necessidades daquele momento, e a regra foi flexibilizada e sugeriu aos economistas, ao mercado financeiro, aos estudiosos, a necessidade de rever alguns aspectos. Então, essa revisão do arcabouço fiscal, ela não é necessariamente mal vista, Daniel, mas isso tem que ser feito com responsabilidade, com clareza, e realmente, ao redor do mundo, ou em economias vizinhas aqui da América Latina, a gente vê regras um pouco mais flexíveis e que sugere elevação das despesas do governo também conforme o comportamento da atividade econômica. O fato é que nesse momento não tem nada na mão, né? Não tem um plano muito claro de qual é essa discussão, e a gente tem que acompanhar atentamente, porque hoje o efeito foi positivo no mercado financeiro dessa disposição do ministro em relação à discussão antecipada do arcabouço fiscal, mas com certeza isso vai trazer bastante barulho, bastante incerteza, porque a gente sabe que
o governo pretende gastar mais e vai tentar aí preservar alguma flexibilidade. Então, a gente tem bastante discussão à frente. Tá certo. A economia descomplicada, com ela, Camila Abdelmalak, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite a você. Então, seguimos com análise, com mais opinião. Marcelo Suano, nesta edição do Jornal Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, Suano, ótima noite para você. Queria, claro, sua avaliação em relação a essa notícia, esse anúncio de Fernando Haddad de antecipar a divulgação do novo sistema de controle de gastos de abril para o mês de março. É claro que ele destacou justamente que a equipe está estudando vários modelos que são adotados em nações ao redor do mundo, mas você tem alguma avaliação sobre esse aceno, né? Porque quando ele diz que aceitou a sugestão de Simone Tebet e do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele não deixa de fazer um aceno para o mercado, já que é a ala mais moderada, talvez mais conservadora desse governo. Queria a sua avaliação, Suano. Pois concordo plenamente contigo que o Geraldo Alckmin está inserido aí uma forma de passar a mão na cabeça do mercado. Mas antes, uma boa noite a ti, Daniel, boa noite a Lívia, uma boa noite ao Capês, que provavelmente vai participar, uma boa noite à equipe da Jovem Pan e uma boa noite a todos que nos acompanham. Olha, vamos tratar isso de uma forma muito clara. Politicamente, não me parece que ele está preocupado exclusivamente com a questão de como fazer a administração. Ele antecipa para março por qual razão? Porque a LDO vai ser entregue em abril. Ele quer que a questão dessa âncora fiscal seja trabalhada exatamente no momento em que se vai discutir o orçamento para o ano que vem. Na realidade, isso será discutido depois em agosto, com a lei orçamentária anual. Ou seja, é ali na LOA em que você vai trabalhar. E, na realidade, o que ele quer? Ele quer, de abril até agosto, que haja um debate para garantir que aquela necessidade que o governo tem de simplesmente flexibilizar o teto de gastos públicos, porque o que ele quer é isso. Ele fala que não existe nenhum país do mundo que adote o nosso modelo ou um modelo com teto de gastos. Parabéns para o Brasil. Isso é um processo civilizatório que coloca os governantes sob rédeas da própria sociedade para dizer você não pode gastar em função de necessidades individuais ou de planejamentos específicos. Com base no poder, você tem que gastar aquilo que você arrecada. É uma jogada política que pode ter, neste momento, trazido um certo, eu diria, a avaliação positiva do mercado, mas não acredito que continuará assim, porque, com todo respeito, só faltava ele dizer, o teto fiscal será, o teto de gasto, melhor dizendo, ele não será mais fixo. Nós não estabeleceremos o teto, ele será flexível. E quando nós chegarmos no teto, nós dobraremos o teto. Espero que ele não chegue a esse ponto. Agora, Fernando Capês, ontem nós falamos aqui no Jornal Jovem Pan que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, levantou a bandeira branca, sinalizando paz, pedindo paz nessas relações com o governo federal. Disse, inclusive, nessa ocasião, Roberto Campos Neto, que era preciso se ter mais boa vontade em relação à atuação do governo, que assumiu há pouco mais de 45 dias. Você acredita que essas declarações de hoje, de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reforçando o compromisso com a nova âncora fiscal e com o avanço da reforma tributária, seja uma resposta a essa bandeira branca de Campos Neto? Boa noite, Lívia. Boa noite, Marcelo Suano. Boa noite, Daniel. Olha, em primeiro lugar, me parece um pouco cedo para esse otimismo. Não que a gente queira jogar contra, torcemos para que tudo dê certo. O Fernando Haddad me parece muito bem intencionado, mas alguns aspectos têm que ser analisados. Em primeiro lugar, a lei de diretrizes orçamentárias já está prevendo, estimando um déficit fiscal de 66 bilhões de reais. Ou seja, isso é muito. Quando ele está se buscando equilíbrio fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada, ou, na pior das hipóteses, gastar a mesma coisa do que arrecada, a lei de diretrizes orçamentárias manda um recado ruim para o mercado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, em vez de falar de âncora fiscal, falar de reforma tributária, tem uma reforma muito mais importante que antecede a essa, que é a reforma administrativa. É fácil de entender. O governo precisa cortar despesas. É óbvio que ele tem responsabilidade social e é importante que se mantenha o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, Bolsa Família, qualquer o nome que se dê, no patamar de R$600. Isso é importante, porque tem 18 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Agora, é importante também que, para compensar isso, sejam feitos cortes em outras áreas.
E eu não estou vendo isso. Com relação ao presidente do Banco Central, ele está sendo muito habilidoso, muito diplomático. Fiz até uma analogia hoje no programa de debates, dizendo o seguinte: é como você parar em frente ao portão e tem um cão feroz que está latindo para você. Tem um portão separando, o cão não vai te atacar, mas ele vai ficar latindo o tempo todo. Então você tem que usar de diplomacia para acalmá-lo. O cão feroz é a ala mais radical do PT, e ele tem que fazer um aceno à ala moderada, ao Fernando Haddad, a Simone Tebet, ao vice-presidente, no seguinte sentido: calma, gente, não podemos mexer na autonomia do Banco Central agora, é um péssimo recado que damos ao mercado. E não podemos também mexer na presidência do Banco Central, até porque o presidente do Banco Central tem um mandato de 4 anos que só se inspira em 2024 e ninguém pode retirá-lo. Então, o importante é mandar acenos ao mercado de estabilidade, de tranquilidade, de não interferência ideológica na economia e de cortar despesas por meio de uma reforma administrativa, antes de ficar com esse papo de reforma tributária, mandando um recado que eu acho ilusório nesse momento.